Hi guys, what's up? Hope you're all doing pretty good. Here we are again for another English lesson, and in today's lesson we are going to study something really important. We are going to have some tips on how to pronounce two very important endings in English. Okay, well, so let me share my board with you. Just a moment. And then we can get started, okay? So as you can see up there, the title of our lesson is Tips on Pronunciation, Dicas sobre Pronúncia, the suffixes T-I-O-N and S-I-O-N. So in today's lesson, we are going to learn how to pronounce these two suffixes, these two endings, ok? Essas são duas terminações muito comuns em inglês, tá bom? A terminação T-I-O-N e a terminação S-I-O-N. Let's start with the ending T-I-O-N. Well, guys, so this ending here is equivalent to the ending são em português, ok? Eu quero que vocês entendam isso, ou prestem atenção a isso, porque vocês vão perceber que em grande parte das traduções a palavra termina com C cedilha AOTIL, tá bom? E como que a gente pronuncia esse T-I-O-N? A ideia de gravar essa aula surgiu de uma dúvida de um aluno meu, tá bom? Que me perguntou sobre a pronúncia. Ele perguntou se essa terminação era pronunciada com som de shon, assim, olha, shon, ou então com som de shan, dessa forma aqui. E eu disse a ele que, na verdade, a pronúncia é shan, como se fosse dessa forma aqui, tá, pessoal? Eu estou escrevendo só para vocês entenderem mais ou menos como se pronuncia, tá? Então, esse T-I-O-N, ele vai ser pronunciado como se fosse um CH e um som de an fechado, seguido de um N. Então, a gente vai pronunciar assim. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual é o símbolo fonético que aparece nos dicionários, tá bom? Mas, por enquanto, olhem e observem a pronúncia. We say shan, tá bom? Por quê? Eu vejo que muitos alunos pronunciam as palavras terminadas em T-I-O-N com som de shon mesmo. Por exemplo, ó, observem a palavra destino, que é essa daqui. Ou então a palavra imitação, que é esta daqui. Observem essas duas palavras. Ambas terminam com a terminação T-I-O-N, tá vendo? E alguns alunos falam assim, destination, imitation, tendendo a pronunciar um som de O fechado, O, mas a verdade não é. A pronúncia é assim, olha, destination, and here we say imitation, tá bom? No dicionário, esse som, ele é escrito dessa forma aqui, olha. O símbolo fonético utilizado é este, tá bom? Este símbolo aqui antes do N, ele tem o som de sh, equivalente a esse CH do português. É por isso que eu estou aqui escrevendo como se fosse shan, tá bom? Então, em muitos dicionários aparece esse símbolo aqui representando a forma como você deve pronunciar essa terminação T-I-O-N, tá bom? E eu queria chamar a atenção de vocês para um outro detalhe, que é o seguinte, quando houver um A antes do T-I-O-N, esse A é pronunciado com som de EI, tá bom? É pronunciado com som de EI. Então, observem as duas palavras que eu tenho aqui no quadro, olha. A palavra destino, né, que é destination, e a palavra imitação, que é imitation. Pay attention to how I am pronouncing them. I say destination. Tá vendo? Ó? Nation. Eu vou agora mostrar para vocês
como que aparece a representação fonética no dicionário da pronúncia da palavra destination? Vejam só, em inglês americano, eles falam assim aqui com som de tipo destination, tá bom? Em inglês britânico com som de mesmo, destination. Mas observem essa representação aqui de como se seria a pronúncia da palavra destination. Vejam o final aqui, ó. Quero que vocês prestem atenção, especialmente a essa parte aqui da representação. Tá vendo? É aquele símbolo que eu havia mostrado para vocês anteriormente, né? Que representa o som do sh seguido de um N. Só que ali entre esses dois sons tem o som de um A, que aqui é representado por este símbolo, tá bom? Então, a pronúncia de destino, destinação é destination, tá bom? É grafado, portanto, desta forma aqui, tá bom? E em inglês, muitas palavras seguem esse padrão aqui, tá bom? Eu vou tentar mostrar para vocês hoje alguns padrões, tá bom? Formas como nós podemos agrupar as palavras de forma a memorizar a forma como a gente deve pronunciá-las, tá bom? Então, deixe-me mostrar para vocês algumas palavras que seguem esse padrão aqui, em que antes do shan existe a vogal A, e essa vogal é pronunciada com som de A, tá bom? Eu já separei aqui várias palavras para mostrar para vocês, para eu ganhar tempo, e eu vou mostrá-las para vocês agora. Então, pay attention to these words here. Take a look, guys. I have here lots of words ending in T-O-N, okay? And I want you to pay attention to the vowel that is before the ending shan. Olhem só, pessoal, todas essas palavras, elas têm o shan antecedido da vogal A, percebem? E em inglês, existe um padrão por trás disso daqui. O padrão é o seguinte: quando existe um A antes da terminação shan, nós pronunciamos esse A com som de A. So, take a listen. Prestem atenção, eu vou pronunciar todas essas palavras. Olha, we say mutilation, combination, transformation, communication, devastation, coordination, inflammation, administration, interpretation e education. Ok? Perceberam? Existe um padrão aqui, tá bom? Então, repetindo. Palavras terminadas com T-O-N, tem o T-O-N pronunciado com som de shan, tá bom? É importante vocês perceberem isso, porque, como eu falei lá no começo, a dúvida do meu aluno era se era Sean ou se era Shan. Lá no passado, havia uma música famosa em que o cantor cantava algo do tipo Rebolation. Ele falava Rebolation. Rebolation. E depois repetia ainda, falava Rebolation, Shon, Shon. E ficava cantando desta forma, tá bom? De forma errada, e as pessoas acabam achando que aquilo tá certo, tá bom? Tomem cuidado com esse tipo de reprodução de um erro, tá bom? Se eu não me engano, a música falava algo do tipo assim: bota a mão na cabeça, que vai começar o rebolation, shon, rebolation, shon, e assim por diante, tá bom? Não existe a palavra rebolation, tá? Mas se ela fosse escrita na música, na letra da música, aparece escrito assim, ó, rebolation. Aí a pessoa canta rebolation, falando com som de shon, mas não se fala com som de shon, mesmo se existisse a palavra, tudo bem? E ele faz rima e faz um eco, na verdade, fica falando rebolation, shon, shon. E algumas pessoas acabam achando que isso é correto e falam, por exemplo, mutilation, combination, transformation, e é um erro muito comum entre os alunos básicos de inglês, tá bom? Então, prestem atenção, não se fala shon, se fala shan, tá bom? Então, olha,
mutilation, combination, transformation, communication. E como eu estou mostrando, esse A tem som de A, tá bom? Existem muitas palavras que seguem esse padrão aqui, tá bom? Eu também separei aqui já anteriormente uma outra listagem que eu digitei para mostrar para vocês que essa lista é longa, tá, pessoal? Vejam só que estas outras palavras, todas elas, estão vendo? Terminam com shan, e antes do shan existe a vogal A, tá vendo? Todas elas, ó. Representation, hallucination, creation, inspiration, conservation, investigation, translation, conversation, meditation, civilization, population, manipulation, integration, imitation, que eu havia mostrado lá como exemplo, né? Publication, explanation, information. Agora vamos a um outro detalhe. Eu queria que vocês também percebessem que, geralmente, tá bom? As palavras terminadas com o sufixo TION, elas se parecem muito com o português. Elas são chamadas de palavras cognatas, tá bom? Você olha para a palavra e você logo percebe o que ela significa, porque ela se parece muito com uma palavra em português e ela realmente significa aquilo com que parece. Então, por exemplo, olha, mutilation, mutilação, combination, combinação, transformation, transformação, manipulation, manipulação, imitation, imitação, information, informação. Então, quando você troca o shan pelo C cedilha O-til, né, você chega à tradução assim automaticamente. Então, population, população, civilization, civilização, hallucination, alucinação. So, as you can see, these words are very similar to words in Portuguese. Elas são chamadas, portanto, de cognatas, tá bom? Gravem isso, eu já volto nesse aspecto. Bom, eu vou chamar isso daqui de primeiro grupo, tudo bem? Primeiro padrão, tá? Porque existem outros padrões e eu quero chamar a atenção de vocês para eles. Então, olha só, esse daqui vai ser meu primeiro grupo, tudo bem? Como assim, professor, primeiro grupo? Grupo de quê? É um grupo, pessoal, de palavras terminadas com shan, né? E esse shan, essa terminação, é antecedida pela vogal A, tá bom? Agora, observem o meu segundo grupo de palavras que eu vou pôr aqui. Eu vou chamar de segundo grupo mesmo, tá bom? Porque existe um padrão aqui. Qual é o padrão? Eu vou mostrar primeiro as palavras, depois eu mostro o padrão, tá bom? Eu já separei também aqui, para eu não perder tempo com a digitação, tá bom? Então, eu vou chamar de grupo 2. Pay attention. Aqui eu também tenho palavras terminadas com o sufixo TION, estão vendo? Todas terminadas com TION. Então, o TION, como eu falei para vocês, é pronunciado com som de shan, né? Olha, shan, tá? Deixe-me marcar aqui em marca-texto, ó. Shan. This is the correct pronunciation, ok? Bom, só que diferentemente do grupo 1, aqui, estas palavras têm o sufixo shan antecedido da vogal U, estão vendo? Todas são antecedidas da vogal U. E o que eu quero que vocês entendam aqui? Olha só, quero que vocês entendam que esse U, ele é pronunciado com som de IU, tá bom? Então, quando existe um U imediatamente antes, olha só, vou pôr assim, U imediatamente antes da terminação shan, é o padrão ao qual eu estou me referindo, tá? E o que tem, Samuel? O que eu faço nesse caso? Vocês vão pronunciar esse U com som de IU, tá bom? Então, olha, eu vou falar prostitution, contribution, substitution, constitution e distribution. Então, o que eu estou dizendo é para vocês lerem esse U com som de IU, tá bom? Isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Bom, então, vejam que é um padrão,
tá bom? Todas as palavras terminadas com T-O-N têm o T-O-N pronunciado com som de shan. Bom, mas elas têm pronúncias diferentes, né? E como é que eu posso perceber outros padrões? Observando detalhezinhos, como por exemplo, nesse caso aqui, em contraste com esse primeiro grupo, em que todas as palavras tinham um A antes do shan, né? Um A aqui antes do shan, a diferença é que agora existe um U imediatamente antes desse shan. E esse U vai ser pronunciado com som de IU. Então vejam só. Eu vou repetir aqui a pronúncia. Eu sei prostitution, contribution, substitution, constitution e distribution. E passando agora para a tradução, vejam que novamente aquilo que eu disse a respeito da tradução pode ser observado aqui. Palavras terminadas com shan, elas são muito parecidas com o português, então você consegue traduzir facilmente, olha, prostituição, contribuição, substituição, constituição, distribuição e assim por diante, tá bom? Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para uma espécie de exceção, tá bom? A esse padrão, essa espécie de regra. Não é bem uma regra, tá, pessoal? Eu só estou chamando a atenção de vocês para padrões, para facilitar a memorização de vocês. Então, olha só. Observem a palavra que eu vou pôr aqui agora. É a palavra poluição. Poluição em inglês se escreve assim, olha. Se escreve com U, tá vendo? Antes do shan. Só que, diferentemente do que eu falei aqui em cima, esse U aqui, ele é pronunciado com som de U mesmo, um U mais alongado, tá? Então, gravem isso. A palavra poluição, você vai pronunciar assim, pollution, pollution, tá bom? Ela foge a esse padrão para o qual eu acabei de chamar a atenção de vocês, tá bom? Então, voltando. Quando houver um U antes do shan, geralmente a gente pronuncia esse U com som de IU. Existem casos, agora eu só estou lembrando da palavra pollution, mas existem casos em que isso muda um pouco, tá bom? E eu estou mostrando que aqui, através do exemplo da palavra poluição, we say pollution e não pollution, tá bom? Considerem como uma exception. Olha aqui, a própria palavra exceção em inglês, olha, termina com T-O-N e a gente fala exception, exception, tá bom? Bom, vamos agora para um terceiro grupo de palavras, tá bom? Um terceiro grupo que eu organizei de acordo com uma certa similaridade que elas apresentam na pronúncia, tá bom? Novamente, eu vou aqui copiar, pessoal, as palavras para eu ganhar tempo, tá? Olha só o que há de semelhante nessas palavras. Take a look. Se você comparar esse grupo aqui agora com as palavras anteriores, olha o que você percebe, que agora, antes do shan, existe a vogal I. Estão vendo? A vogal I. Como é que eu vou pronunciar, professor? Bom, eu sei que em inglês a vogal I no alfabeto tem som de I no alfabeto, mas isso não é uma regra para você aplicar nas palavras, pessoal. Tem aluno que às vezes acha, mas o I não tem som de I, então em todas as palavras o aluno quer pronunciar o I com som de I, mas não, tá bom? Olha só, quando houver o I antes do shan, esse I vai ser pronunciado com som de I mesmo. Você vai lê-lo com som de I, tá bom? Então, olha só como eu vou ler essas palavras, pessoal. Pay attention, ó. Competition, ambition, superstition. Tá vendo que eu tô pronunciando com som de I mesmo? Ó? Vou repetir. Competition, ambition, superstition, composition, position, edition e definition. Então, vejam, eu estou pronunciando T-I-O-N com som de shan, tá bom? Ó, shan, com esse som aqui. E antes, eu estou lendo o I com som de I mesmo, olha. Competition, ambition, superstition, composition, position, edition e definition. Tudo bem? Bom, esse seria, então, um terceiro padrão em que a gente observa, portanto, que antes do shan existe o I, né, a vogal I, e esse I é lido com som de I mesmo, tá bom? Agora, um quarto padrão, just a moment, seria o seguinte, just a moment, guys.
Vou novamente aqui copiar as palavras para eu ganhar tempo, tá bom? Então, eu já havia digitado aqui antes, tá bom? Isso eu vou mostrá-las para vocês agora. Observem esse grupo de palavras aqui. O que há de semelhante entre elas? Nesse grupo, vocês observam agora que a semelhança reside no fato de que todas elas são antecedidas de um C, tá bom? E nesse caso em especial aqui, eu tenho um UC, né? Olha, tem um U aqui, tem um U, e tem imediatamente um C. Esse C, pessoal, vai ser pronunciado com o som da letra K, tá bom? E esse U pronunciam como se fosse um A com circunflexo. Então, vocês vão pronunciar assim, ó. Production, destruction, introduction, construction, instruction, reduction, tá bom? Então, olha, repetindo. Production, destruction, introduction, construction, instruction, reduction. Novamente, eu queria chamar a atenção de vocês para as traduções desses grupos aqui. Lembra que eu falei? Palavras terminadas com TON, esse TON em português corresponde à terminação são. Então, é fácil você traduzir, porque é só você trocar o TON por são e você chega quase que automaticamente na tradução. Então, olha só, prostitution, prostituição, contribution, contribuição, competition, competição, ambition, ambição, position, posição, edition, edição, instruction, instrução, introduction, introdução, destruction, destruição, production, produção, tá bom? Existem várias outras palavras, tá bom? Nesse grupo aqui, eu queria só mostrar para vocês que o padrão é que esse C, ele é pronunciado com som de K, e eu vejo muitos alunos com dificuldade de produzir esse som, tá bom? Tem muitos alunos que falam, por exemplo, reduction, não consegue pronunciar, tá bom? Tenta pronunciar esse C com som de C mesmo, mas não é, ok? So pay attention to that. We say com som de K. We say, again, reduction or action, instruction, construction, introduction, destruction e production, tá bom? Nesse grupo aqui, eu poderia inserir palavras como ação, que em inglês é action, interação, olha, interaction, just a moment, we say interaction, estão vendo, ó? Interaction. E também a palavra satisfação, que é satisfaction, tá bom? Vejam, eu não pus aqui dentro desse grupo, porque aqui, antes do C tem um A, né? A gente fala com som de E, assim, ó. Action, action, em inglês americano, e action, às vezes algumas pessoas pronunciam assim. So, interaction, satisfaction, tá vendo? Eu tô pronunciando esse A como se fosse um E. Olha, action, interaction, satisfaction. E percebam que esse C aqui, ele continua com som de K, som da letra K, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vejam que eu estou dividindo aqui em 4 padrões, tá bom? Existem palavras que fogem a esses padrões, mas seguem a regra geral, que é o shan, ou TION, tem pronúncia de shan. Então, por exemplo, ó, palavras como... geralmente palavras que têm um O antes do shan, tá bom? Então, existem... várias palavras nesse caso aqui. Então, por exemplo, noção, em inglês é notion. Emoção é emotion. Olha, emotion. Comoção é commotion. Tá vendo? Aqui, o que a gente percebe é que esse shan tem som de shan, né? Que esse TION tem o som de shan. E antes o O a gente pronuncia com som de O, tá bom? A gente fala assim, olha, O. Então, eu sei notion, emotion, commotion, e existem outras palavras aqui, tá bom? Eu também gostaria de chamar a atenção de vocês para a pronúncia de 2 palavras em específico, então, ó, cuidado com a palavra equação
equação, uma equação matemática, em inglês, a palavra é assim, olha, se escreve desse jeito aqui, tá bom? E por que você tem que tomar cuidado? Porque, como eu falei para vocês, existe um certo padrão que é quando antes do shan tem o a gente pronuncia esse a com som de a, né? Então você falaria assim, equation, né? Só que esse shan, esse ton aqui, na verdade ele tem som de jan. A gente fala assim, equation, equation. É uma exceção, tá bom, pessoal? Então gravem isso. Olha. Mas por que, professor? Simplesmente gravem. É assim, tá bom? Olha, não existe um porquê, tá? É uma convenção, digamos assim. Então, ó, equação, uma equação matemática, por exemplo, em inglês se fala equation, 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 tá bom? Então, esse shan aqui, esse ton, ele não é pronunciado com som de shan, como em todas estas palavras aqui anteriores que eu mostrei para vocês, tá bom? Esse seria o cuidado 1. Eu vou pôr aqui cuidado 1, tá bom? Ó, cuidado 1. Bom, tomem cuidado também com a palavra questão, né, que é ou pergunta. A gente fala em inglês assim, question. Por que, professor? O shan, o T-I-O-H-N continua com o som de shan, tá? Só que nesse caso aqui, os nativos, eles produzem o som de T antes do shan. Então fica como se fosse assim, olha. É mais ou menos assim, tá, pessoal? Eu vou escrever, só para vocês verem do que eu estou falando, é question, question. Tá vendo aqui? Vou separar, olha. Eu falei para vocês que o T-I-O-N tem som de shan, né? Então você falaria question, question. Mas aqui, nesse caso da palavra questão ou pergunta, a gente pronuncia um som de T antes do CH, então fica question, 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 tá bom? É diferente das palavras acima em que a gente não produz T nenhum, ó. Tá vendo? Investigation, que tá aqui em algum lugar, olha, investigation, composition, definition, tá vendo? Eu tô pronunciando apenas com o som de shan, não tô pronunciando nenhum T aí, tá bom? Agora, na palavra pergunta, você diz assim, então, por exemplo, você tem alguma pergunta? Do you have any question? Question? No, I don't have any question. Não, eu não tenho nenhuma pergunta. Então, esse seria o cuidado 1, tá bom? Agora, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, ó. Vou chamar aqui de cuidado 2, tá? Vocês têm que tomar cuidado com esse segundo aspecto aqui. Então, olha só. Eu havia falado para vocês que, geralmente, as palavras terminadas com T e O-N, elas são muito parecidas com o português e elas são palavras cognatas, né? São palavras o quê? Vou escrever novamente aqui, ó, cognatas. Professor, o que são palavras cognatas mesmo? São palavras que parecem uma coisa e realmente são aquilo com que parecem, tá bom? Então, por exemplo, definition parece o quê? Definição, e é definição mesmo. Population é o quê? Parece população e é população. Manipulation parece manipulação e é manipulação. Só que existem as chamadas falsas cognatas. Falsas cognatas. Então, tem palavras que parecem, mas não são aquilo que parecem ser, tá bom? Professor, você pode nos dar um exemplo de palavras assim? Sim, olha, a palavra fabric. Fabric parece o quê? Parece fábrica, mas a verdade não é. Na verdade, quer dizer tecido. Vejam, muda completamente a tradução. Ela engana a gente. Isso é uma falsa cognata. Parece e não é. Professor, por que você está mudando de assunto e inserindo aqui esse conceito sobre falsos cognatos, palavras que são falsas cognatas para a gente, professor? É porque eu quero mostrar para vocês o caso de algumas palavras terminadas com shan, que parecem ser uma coisa e na verdade não são, tá bom? Eu vou começar aqui com a palavra liquidation. Liquidation parece liquidação, vamos supor, aquelas plaquinhas que as pessoas põem na vitrine, né, para avisar que as roupas estão sendo vendidas ou os produtos estão sendo vendidos com um preço abaixo do normal, tá bom? As roupas estão de promoção, então elas entraram em liquidação. Muitas pessoas acham, quando vem essa palavra aqui, liquidation, que ela significa liquidação, mas na verdade ela significa falência, tá bom?
quando uma empresa para de operar, né? Ela para de operar porque não tem mais condições financeiras para isso, ela abre falência, a gente diz assim, né? Em inglês, abrir falência se diz assim, né? Go into liquidation. Então, quando um negócio abre falência, em inglês eles falam que esse negócio go into liquidation, tá bom? No passado ficaria assim, went into liquidation. Então, went into liquidation é abriu falência, tá? Se o verbo estiver conjugado no passado. Tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Porque a palavra parece uma coisa, mas ela não é aquilo que ela parece. Então, como eu estou dizendo, liquidation parece liquidação, mas a verdade é o processo de encerramento de um negócio, porque esse negócio não deu certo, ele faliu, então ele abriu falência, tá? Esse é um sentido da palavra liquidation, o outro é no sentido de liquidar alguém, matar alguém, tá bom? Acabar com a vida de alguém é liquidar aquela pessoa, então em inglês informal eles também dizem liquidate, usam a palavra liquidation para se referir ao assassinato de alguém, tá bom? E tem outros casos em que se usa liquidation também, como, por exemplo, na contabilidade, quando se faz a liquidação das contas, eles usam liquidation, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que não se usa liquidation para casos como esse daqui, olha, de vitrine de uma loja, tá vendo? No caso das vitrines, pessoal, eles usam a palavra sale, tá vendo aqui, olha, sale, com o sentido de liquidação. Então, aquilo que a gente entende como liquidação, tá bom? Em inglês é sale. A gente fala sale, tá bom? Liquidação é sale, tá? Então, take a look at this example here. Olha só. This is essa é a vitrine de uma loja, né? Uma loja de roupas masculinas. E você tem aqui, ó, mid-season sale up to 50% off. A palavra off, nesses contextos aqui, significa de desconto, tá? Então, estou me referindo a esse termo aqui, pessoal, olha, off. Então, o que está dizendo aí, professor? Ó, uma promoção ou liquidação de meia estação de até 50% de desconto em cima do preço de cada item, tá bom? Ó, sale, liquidação. Vou repetir. Mid-season sale é liquidação de meia estação, up to de até 50%, 50% off, de até 50% de desconto. Então, os produtos estão em liquidação, eles estão, está havendo ali naquela loja uma sale, tá bom? Uma sale. Eu tenho um outro exemplo aqui de sale para mostrar para vocês. Just a moment. I got this from the internet. Olha só essa imagem aqui. Take a look, guys. Vocês estão vendo aqui uma rua, né? E a vitrine dessa loja grande aqui. É inverno e a placa em vermelho diz assim, o cartaz em vermelho, né, diz assim, olha, sale many items, half price. Aqui está escrita a palavra price, tá bom? Tá assim, né? É porque as pessoas estão na frente da palavra price, por isso que eu estou escrevendo, tá, pessoal? Olha só. Sale, many items, half price. Olha só. Liquidação, muitos itens pela metade do preço. Half price, a gente lê assim, ó. Half. Half quer dizer metade, tá? Então, muitos itens pela metade do preço. Vou repetir. Sale. Então, está havendo ali uma liquidação, uma queima de estoque, tá? Sale. Many items, muitos itens, half price, pela metade do preço. Então, prestem atenção. Não pode, nesses casos aqui, falar que está havendo uma liquidation, porque, embora liquidation pareça liquidação, na verdade não é. Como eu disse para vocês, liquidation significa falência, tá bom? Professor, e falência múltipla de órgãos também é liquidation? Não, tá bom? Na medicina, né, às vezes eles falam assim, na verdade é multiple organ failure. Failure significa fracasso ou falência, quando algo para de funcionar
quando, nesse caso aqui, nós nos referimos aos órgãos que pararam de funcionar. A pessoa morreu por exemplo, multiple organ failure. Ela morreu por falência múltipla de órgãos. Aqui a palavra failure faz referência ao fato de que esses órgãos pararam de funcionar também, né? Só que não se fala liquidation, tá? Então tem que tomar muito cuidado com tradução, porque falência de um negócio é liquidation. Falência múltipla de órgãos, usa-se a palavra failure, tá bom? Bom, so this was the first word I wanted to call your attention to, tá bom? Então lembrem-se, como é que eu falo liquidação no sentido de queima de estoque em inglês? Usando a palavra sale, tá bom? Bom, qual que é a outra palavra? Eu vou mostrar para vocês duas, tá? Então a primeira palavra foi liquidation, que quer dizer, na verdade, falência, né? E a segunda palavra que eu quero mostrar para vocês vai ser a palavra inauguration. Olha só, inauguration. Vejam, essa palavra também lembra uma palavra em português. Ó. A gente fala assim, pessoal, olha, aqui tem som de O e nó, bom? E esse U ali tem som de IU. Então a gente fala inauguration. Aí aqui segue aquele padrão que eu falei para vocês aqui em cima, né? Palavras que tem um A antes do shan, esse A tem som de E. Então, olha só. Liquidation, inauguration. Beleza. Professor, o que é inauguration? Olha só, vamos supor que vocês pensem que inauguration significa inauguração, né? Inauguração. Se vocês acharem que inauguration é inauguração no sentido de abrir no negócio, o primeiro dia de funcionamento de algum negócio, vocês vão, por exemplo, achar que nesse contexto aqui, olha só, inauguration faz referência à abertura de algo, mas não é. Olha só. Here we have the North American President Joe Biden, ok? E aqui foi o dia em que ele deu o primeiro discurso dele, depois de tomar posse. Olha só, eu tirei do site da CNN, pessoal, eu só fiz um print aqui da tela, era um videozinho, e olha só o que fala aqui embaixo, fala assim, olha só, watch Joe Biden's full inauguration speech. Bom, a palavra speech significa discurso, a palavra full significa integral ou completo, tá bom? Na íntegra. Então, vejam só. Deixa eu puxar aqui as minhas setinhas, ó. Full é completo, speech é discurso, tá bom? Faz sentido traduzir inauguration como inauguração? Vejam só. Assista ao discurso de inauguração completo de Joe Biden. Essa palavra inauguration, na verdade, ela significa posse. Posse, quando a gente se refere a posse no sentido de tomar posse de um cargo. O dia da posse presidencial, o dia em que ele vai tomar posse do cargo, tá bom? Então, a palavra inauguration significa posse. So, the inauguration day é o dia de posse. Foi em janeiro que Joe Biden, acho que dia 20 de janeiro de 2021, que Joe Biden tomou posse, tá bom? E vejam só, ele tomou posse no cargo de presidente, né? Vejam, eu tenho que traduzir, portanto, assim, olha, watch Joe Biden's full inauguration speech, eu tenho que traduzir assim, assista ao discurso de posse na íntegra de Joe Biden. Ou assista ao discurso de posse completo de Joe Biden, tá bom? Então, lembrem-se, a palavra inauguration significa posse, tá bom? Professor, se inauguration significa posse, como é que eu falo inauguração, né? Então, vamos lá. Deixe-me organizar as coisas aqui. Então, eu estou dizendo que inauguration significa posse, tá bom? Posse. E, just a moment. Let me change the color here. Assim, olha só. Então, liquidation é falência e inauguration é posse, né? Bom, dito isso, vamos lá. Então, como é que eu disse que eu falo em inglês liquidação mesmo? Liquidação em inglês é sale, certo?
E como é que se fala mesmo, professor? É inauguração. Inauguração. Inauguração em inglês, pessoal, é opening, que vem do verbo abrir, né? É o dia em que um negócio vai ser iniciado, o dia que ele vai começar a funcionar. Então, inauguração é opening, tá bom? Então, just a moment. Eu vou, então, marcar isso aqui para vocês, ó. Opening é inauguração e liquidação é sale. Sale, tá bom? Bom, exemplo, ó. Imaginem que alguém fale assim, a nova escola, the new school, será... Vamos supor que alguém fale assim, na verdade, ó, a inauguração da nova escola, ó, será the opening of the new school, acontecerá em setembro. Nós estamos em outubro, vamos supor que vai acontecer em novembro. Ó. The opening of the new school, will take place in November. The opening of the new school will take place in November. Take place, pessoal, significa ocorrer, acontecer. Vejam só, a opening da nova escola acontecerá em novembro. Será que, professor, eu poderia escrever aqui inauguration? Ó, the inauguration of the new school will take place in November? Não, porque inauguration significa, na verdade, posse. Para eu falar inauguração, eu uso a palavra opening, tá bom? Eu acabei de lembrar de um detalhe aqui, pessoal, que eu acabei pulando. A palavra sale significa liquidação, né? Promoção, queima de estoque, mas também ela é usada em outro contexto, tá bom? I'm going to show you a picture. Take a look at this picture here. Deem só uma olhada nessa imagem. Tá vendo aqui? Tem uma casa e uma placa aqui em frente, onde você pode ver que está escrito for sale, for sale. Será que sale aqui significa liquidação? Não, tá bom? Nesse caso aqui, for sale significa a venda. Significa que essa casa está ali para ser vendida. Então, for sale, em inglês, é como se diz à venda, tá bom? Então, vejam, você tem que tomar muito cuidado em inglês, porque as palavras, mudando o contexto, mudam de significação, né? Mudam o seu sentido. Então, sale, lá na vitrine das lojas, era liquidação, né? Sale, agora, nessa placa aqui, já não é mais liquidação, significa venda, né? Faz parte da expressão a venda, for sale. Comparem aqui, ó, para vocês verem. Então, nessa placa aqui, nessa vitrine, nesse contexto, sale está sendo usado no sentido de liquidação. Agora aqui, sale significa que essa casa está para ser vendida. Ela está for sale, ela está à venda, tá bom? Bom, pessoal, estou quase terminando, tá bom? Deixe-me voltar aqui ao início, ó, ao título da nossa aula. Eu havia dito a vocês que a nossa aula era sobre os sufixos T-I-O-N e o sufixo S-I-O-N, né? Eu vou falar agora rapidamente do sufixo S-I-O-N, ok? Então, vamos a ele. Vamos lá. Just a moment. Ele é bem rapidão, tá? Por isso que eu deixei para o final. E funciona assim, olha. O sufixo S-I-O-N pode ser pronunciado de duas formas, tá bom? Então, ele pode ser pronunciado de duas formas. Gravem essa informação por enquanto, tá bom? Olha só. Qual é a primeira forma? Bom, ele pode ser pronunciado com som de shan, também, assim como o T-O-N lá em cima, tá bom? Mas ele também pode ser pronunciado com som de jan, tá bom? Eu vou mostrar em dois exemplos. Então, olha só. Grosso modo, tá? Existem exceções, mas assim, a dica que eu vou dar aqui para vocês, ela vai ser muito útil, ó. Então prestem atenção. Se antes do S-I-O-N, ó, se antes houver som de vogal, a gente pronuncia de um jeito, tá bom? Vocês já vão entender o que eu estou fazendo, ó. Todavia, se antes desse S-I-O-N, né, dessa terminação, se antes houver som de consoante,
a gente vai pronunciar de um outro jeito, tá? Grosso modo é isso. Existem exceções, pelo amor de Deus, tá bom? Eu só quero que vocês entendam, assim, como eu falei, a aula é sobre dicas. Em inglês não é regras de pronúncia, tá bom? Estou dando dicas de pronúncia. Então, olha só. Se antes houver som de vogal, eu vou pronunciar com esse som aqui. Eu vou copiar aqui o símbolo fonético para vocês verem como que aparece no dicionário, tá bom? Eu vou copiar o outro também para vocês verem. O outro vocês já conhecem. Eu havia mostrado lá em cima, vou começar por aqui, tá bom? Então, olha só, no dicionário aparece essa representação aqui fonética do som desse S-I-O-N, tá bom? Então, vocês vão ver agora, ó. O que é isso aqui, professor? Lembra que eu falei, pessoal? Essa cobrinha aí, ela é o equivalente ao som do sh. Então, é como se você tivesse que pronunciar assim, ó, shan, shan, tá bom? E esse daqui, essa letra, esse símbolo fonético que parece um Z, na verdade, ele indica o som de j, j. Pense na palavra janela, janela. Sabe esse G, esse som de j da palavra janela? Ou o G da palavra geleia? Esse G, ele é representado foneticamente por esse símbolo aqui, tá bom? Então, para facilitar, eu quero que vocês entendam assim, ó, como se fosse esse som aqui de Jan, com circunflexo, ó, Jan, tá bom? Jan. Então é o seguinte, ó, eu vou agora retirar os símbolos fonéticos, para não confundir a cabeça de vocês, e eu quero que vocês gravem esses sons aqui. Então, olha só, o S-I-O-N pode ser pronunciado com som de shan, assim como a terminação T-I-O-N, né, que eu havia mostrado lá em cima. Então, ele pode ser pronunciado com esse som aqui de shan, tá bom? Mas ele também pode ser pronunciado com som de jan, tá? Como a palavra equation, que eu pus lá em cima, equação. Então, vamos aos exemplos, olha só. Olhem para a palavra invasão em inglês. Olha só. Olhem para a palavra visão. Just a moment. Visão. Agora, olhem para as palavras tensão, compreensão, por exemplo, tá bom? Então, olha só. Let me change the color here, just a moment. Como é que eu pronuncio essas palavras, professor? Simples, pessoal, olha só. Vocês estão vendo que eu estou organizando aqui, né? Então, olha só. A palavra invasão, tá vendo? Aqui eu tenho... Vou começar pela palavra visão aqui embaixo. Tá vendo? Visão termina com S-I-O-N. E antes aqui existe uma vogal. Tá vendo aqui a vogal I? Quando houver uma vogal, vocês vão pronunciar esse S-I-O-N com som de Jan. Eu troquei aqui, na verdade é para cá. É assim, olha. Just a moment. Eu só digitei no lugar errado. Olha só, subindo aqui. Então, olha só. Tension e comprehension. Prestem atenção à minha pronúncia, ó. Tension, comprehension. Antes do S-I-O-N tem a vogal, aliás, a consoante N. Agora, olhem só aqui. A terminação S-I-O-N, ela está antecedida por vogal, por som de vogal, olha só. No caso de invasão, esse A tem som de E, então fala assim, ó. Invasion. Invasion. Tá vendo? Antes do S-I-O-N, há um som de vogal, então eu vou pronunciar com esse final aí, né? Como se fosse Jan, tá bom? Jan. E nesse caso aqui, eu vou pronunciar o S-I-O-N, nesses dois casos, com som de Shan. Shan, tá bom? Som de Shan. So, pay special attention to that, guys. Professor, isso é uma regra? Não exatamente, mas isso ajuda muito, tá bom? Existem muitas palavras que vocês vão conseguir pronunciar só por saber isso daqui. Então, por exemplo, ó, transfusão, ilusão, que mais? Corrosão. Olha só como que eu escrevo. Eu vou escrevendo aqui as palavras, ó. Corrosão, em inglês, se escreve assim. Corrosão. Just a moment. Eu vou pôr aqui um bocado de palavras, ó. Corrosão, ilusão,
vou pô-las separadas. Transfusão. Tá vendo? Eu vou escrever aqui, pessoal, um bocado de palavras. Ó, ocasião, conclusão, deixa eu ver. Ocasião, conclusão. Bom, depois eu vou pôr mais, tá bom? Então, ó, conclusão, ocasião, supervisão, olha, supervisão. Vamos começar aqui por supervisão. Tá vendo? Termina com vision. A gente já viu aqui que, nesse caso, tem som de jan. So we're going to say supervision. Vejam, antes do S-I-O-N tem a vogal I, né? Aqui é a mesma coisa. Antes do S-I-O-N tem o som, tem o O. Então a gente fala corrosion, corrosion. Aqui tem o A, olha, occasion, occasion. Aqui tem o U, conclusion. Aqui tem o U também, ó, illusion, illusion, ilusão, ilusão. Aí aqui transfusão, também, olha, tem o U aqui antes do S-I-O-N, né? Transfusion. E a própria palavra fusão, olha, fusão, a gente fala fusion, fusion. Existe um carro chamado Ford Fusion. Existem pessoas que às vezes vão falar o nome desse carro, falam Ford Fusion, Ford Fusion, mas não é Fusion, tá bom? É Ford Fusion, Fusion, tá bom? Vou pegar aqui na internet para mostrar para vocês o carro ao qual eu estou me referindo, olha. Existem pessoas que trabalham em concessionárias que vendem o carro, ó. Olha só, esse aqui é o Ford, tá vendo aqui? Fusion. Eu acabei de mostrar para vocês que a gente não fala fusion, a gente fala como? Esse S-I-O-N a gente pronuncia com som de jan. Então se fala assim, ó, fusion, fusion. This is the correct pronunciation, ok? Pay attention to that. Vou repetir, ó. Se antes do S-I-O-N houver uma vogal, a gente pronuncia com som de jan, tá? Ó, invasion, vision, supervision, illusion, corrosion, transfusion, fusion, occasion, conclusion. Se antes houver uma consoante, a gente pronuncia com som de shan. Então, por exemplo, tension, comprehension, mission, mission, significa missão, então, ó, mission, mission. Bom, isso, pessoal, é para ajudar vocês na pronúncia, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo lembrar de uma palavra aqui. Compulsão, ó, compulsão em inglês, compulsão, se fala assim, ó, compulsion, compulsion, compulsion. Por que aqui, professor, tem som de shan? É porque antes tem a consoante L. Quando houver uma consoante, né? Quando o som for de consoante, a gente vai pronunciar o S-I-O-N com som de shan, tá bom? Então vejam que é bem diferente, né? Pay attention to that. There is a very big difference here. Eu acabei de lembrar outras palavras aqui, ó. Televisão, ó. Television. Decisão é decision. Vendo, pessoal? Tem um monte, tá? É importante saber pronunciar direitinho. Bom, como eu falei, nada é perfeito, né? Existem palavras como, por exemplo, ó, versão e imersão, que vão meio que fugir dessa regra aqui, tá bom? Então, por exemplo, como é que eu falo versão? Versão se escreve assim. Imersão. Imersão se escreve assim. Bom, se você seguir a regra que eu acabei de falar para vocês, se vocês tomarem isso aqui como uma regra geral e absoluta, vocês vão falar assim, ó, bom, aqui tem os S-I-O-N, antes tem uma consoante, então vocês vão encaixar nessa regra aqui, né? Vocês vão falar version, immersion, mas não. Essas duas palavras, elas estão aqui. Então, elas são pronunciadas, esse final aí, S-I-O-N, é pronunciado com som de jan, tá bom? A gente fala version e immersion, ok, guys? Bom, era isso então, pessoal. Abraço a todos, espero que tenha conseguido ajudá-los com a pronúncia dessas palavras, ok? Bye, everyone.